Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br. Olá, chegamos com mais um ADV Jus inédito. Quero agradecer você que me acompanha sempre através da TV, através das redes sociais e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo a doutora Cristiane Jacó. A doutora Cristiane Bassi Jacó é minha colega advogada, palestrante, mestre em Direitos Coletivos e Função Social no Direito. A nossa pauta de hoje, implicações no processo sucessório de empresas familiares. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutora Cristiane, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Tá certo. Doutora, nós vamos falar aí de um assunto extremamente interessante, né, a respeito das sucessões, né, falar um pouquinho de direitos a serem adquiridos com a morte de um ente querido. Isso é um tabu, doutora? É difícil? Você falou a palavra certa. Realmente é um tabu. As pessoas têm muita dificuldade de falar da morte, da possibilidade de ficar incapaz, e o convite que eu faço para as pessoas é que pensem sobre esse assunto. É importante a gente planejar, é importante a gente pensar nas impossibilidades de dar continuidade na nossa empresa, nos nossos negócios familiares, e é algo que realmente as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade. Pois não. Doutora, agora, formas de sucessão, né, cada vez mais torna-se, podemos dizer assim, que torna-se cada vez mais indispensável, né? Essa postura, ela, além de tudo, é também interessante financeiramente, doutora? Sim, quando a gente fala em planejamento, a gente tem que pensar que a gente não está pensando na transferência. A gente está falando simplesmente num planejar, né? A gente vai buscar mecanismos, instrumentos jurídicos adequados para uma possível transferência no futuro, de modo a fazer com que os entes familiares se relacionem de uma forma mais tranquila, evitando litígios e, logicamente, essa questão do custo é uma questão muito interessante, porque evitando o conflito, a gente evita um custo elevado, com certeza. Doutora, a senhora acha que acredita, né, que talvez a questão cultural, né, para aquele que vai fazer ali o planejamento sucessório, que evidentemente depois vai ser aquele beneficiário, né? Então, os beneficiários, afinal de contas, são ali as pessoas mais perto dele. A senhora acredita que mesmo assim ele tem um pouquinho daquele sentimento de que, estou perdendo? Será que isso complica um pouquinho? Exatamente isso. As pessoas pensam que o planejamento já é o ato de transferir. Certo. E na verdade não é bem assim, né? A gente tem alguns mecanismos que a gente consegue fazer, por exemplo, uma doação com reserva de usufruto. Sim. Então você continua tendo o poder em relação aos bens e inclusive aos frutos, né? Sim. Mas existe sim um receio, tanto por parte dos sucessores, né? Que às vezes não estão preparados para assumir o comando e o poder, e também do fundador da empresa, que muitas vezes tem receio de passar a empresa e os seus filhos e sucessores não darem conta do recado. De uma forma geral, né? Doutora, agora a senhora acredita, né, que a implementação de legalização sucessória, ela é mais tênue assim quando se trata de uma empresa familiar? Quando a gente está falando em empresa familiar, a gente tem as três esferas, né? Sim. Família, empresa, que é o negócio, e patrimônio. Certo. Então, todas as vezes que tem família envolvida, a gente já tem a carga emocional, tem a questão dos papéis familiares. Então, a gente não está diante da hierarquia familiar. A gente não está diante de um instituto tão tranquilo, tão fácil de se trabalhar. Sim. Quando a gente está diante do instituto empresa, a mesma coisa, né, doutor? A gente tem já os conflitos inerentes aos negócios,
as próprias figuras dos sócios, dos empregados. Então, a gente tem as particularidades de cada um dos institutos. E quando a gente entrelaça cada um desses institutos, a gente vai ter problemas ou situações peculiares a cada um deles, misturadas. Né? Então, a gente tem que trabalhar a possibilidade de já compor em vida, né? A sugestão que a gente faz para os empresários é trabalhar em vida possibilidades já de ajustes, desde a elaboração de um contrato social, já prevendo a entrada ou a saída de algum dos herdeiros, inclusive a figura dos agregados, né, que as pessoas vão se casando, vão surgindo outras pessoas, né, dentro da família. Com outros pensamentos. Com outras, e com outros interesses, né? Então, quando a gente fala em empresa familiar, a gente está falando de pessoas, de sócios e de jogo de interesses também. Né? Doutora, a senhora acha que também uma das a senhora já falou que é prevenir litígio, né? Sim. Que também entre os beneficiários aí, a gente é de longa estrada também na área da advocacia, a gente já viu acontecer muita coisa, né? A senhora acha que aquele fator preponderante aí do planejamento, que é justamente trazer aquele esclarecimento, né? Fundamentalmente isso aí, a senhora acha que esse realmente é o fator principal, trazer aquele esclarecimento, que é ele que vai inibir futuras discórdias? Quando a gente fala em empresa familiar, eu trabalhei por muitos anos trabalhando a ideia da educação corporativa nas empresas. Então, a gente ministra alguns cursos dentro das empresas, inclusive para buscar uma formação dos sócios, para buscar a formação dos herdeiros e de todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, não basta a gente dar consultoria, instrumentalizar, deixar tudo pronto em termos de documento e não dar a nova cultura para os novos sócios, né, que serão os herdeiros. Então, eles têm que estar preparados. A gente busca uma profissionalização desses herdeiros. Importantíssimo, né, doutora? Agora, com relação, né, às formas de planejamento, né, a gente tem aí, pode ser feito de uma forma extrajudicial ou então desencadear através do procedimento judicial, né? A modernidade aponta que a parte que ir para o lado extrajudicial está mais em vantagem, doutora, ou não? Quando a gente fala no planejamento, não necessariamente a gente está limitando que seja no extrajudicial, né? A gente tem um instrumento que é o testamento. Isso. E que, havendo testamento, logicamente já não vai para a esfera extrajudicial. Aí o processo tem que ser judicial. E como um dos mecanismos que a gente tem é o testamento, nem sempre no final do processo, né, a gente vai ter essa possibilidade do extrajudicial. Certo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-los a participarem conosco aqui do ADVJus, ok? Mande a sua sugestão de pauta, que nós vamos colocá-la, sem dúvida nenhuma, aqui em debate em nosso programa. O nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Estou esperando. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, é rapidinho, voltamos já já, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Esteja ao alcance dos melhores consumidores da cidade. Anuncie na revista Atual Ribeirão. Com formato objetivo e moderno, seu negócio ganha um destaque especial. Excelente tiragem com distribuição em toda a cidade. Conheça e anuncie. Revista Atual Ribeirão. Curta nossa página nas redes sociais e acesse nosso site atualribeirão.com.br. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais,
compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money, ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a doutora Cristiane Bassi Jacó. A nossa pauta é implicações no processo sucessório de empresas familiares. Doutora Cristiane, já existem aí um zum, né, nos bastidores, principalmente do Legislativo, no sentido de aumento de alíquota para a transferência de bens, né? No caso, é aquele famoso imposto ITCMD. Aqui em São Paulo é 4%. Estamos correndo esse risco dessa alteração de alíquota, doutora? Sim, corremos esse risco. Realmente já existe um comentário geral a respeito dessa possibilidade da majoração do imposto, né, que é o ITCMD, que tanto serve para tributação das heranças, como para as doações. Então, hoje nós temos 4% a alíquota e houve sim um comentário geral de que poderia aumentar até 20%. Mas, para isso, teria que ser feita uma alteração, inclusive, na nossa Constituição. É isso mesmo. Doutora, agora uma pergunta. Como se efetiva a integralização patrimonial em sociedades empresariais? Depende, né, doutor? Sim. A gente pode integralizar tanto com questões relativas a imóveis, né? A gente pode integralizar com os bens imóveis, como com capital. Certo. Então, depende muito da vontade das partes, né? Eu fiz essa pergunta, doutora, porque a gente tem conhecimento que é possível, sim, de uma certa maneira, a integralização, escapar de uma escritura, né? A pessoa faz aquela... Existem algumas particularidades da lei, sim, no que tange a integralização de capital. Certo. E aí, cada caso concreto deve ser estudado. A gente sempre recomenda que seja estudado tanto com o contador, sim, como com o tributarista, para que a gente possa, inclusive, não esbarrar na questão tributária, né, para fazer exatamente de acordo com a lei. Certo. E, nesse caso, a senhora acha que tem alguma vantagem financeira, doutora? Dependendo do valor do patrimônio e vamos supor, se a gente estiver falando em termos de imóveis, sim, né? Tudo depende do caso concreto, dependendo do patamar desses valores, justifica, sim, inclusive até a formação de uma holding. Né? Mas aí cada caso é um caso, tem, né? uma situação e a gente também não pode generalizar. Certo. Porque às vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Não pode não, né, ser interessante. Mas, né? É uma questão de se estudar, sim. Certo. Doutora, agora dentro do planejamento sucessório, né, que podemos falar a respeito de contratação de seguros, de investimentos, né, inclusive também em relação à alteração, a possibilidade, né, de alteração de regime de bens de casamento, é possível e isso pode ser interessante quando, doutor? Em relação à sua primeira pergunta, né, sim, que são relativos aos ativos financeiros, a grande vantagem de você trabalhar a questão patrimonial nos ativos financeiros é você escapar do inventário no futuro, né? Sim. Porque a partir do momento que você tem ativos financeiros, você não tem necessidade de fazer o inventário, certo, seja ele judicial ou extrajudicial. Sim. Então, às vezes, uma apólice de seguro, algum tipo de capitalização. Então, você tem essa vantagem, né? Agora, em relação à alteração de regime de casamento, também, dependendo do regime de casamento, para que os sócios possam ter a sociedade, é necessário algum tipo de ajuste. É possível fazer a alteração, só que a gente tem que lembrar que é uma alteração que é feita via judicial, né? A gente precisa entrar com uma ação, precisa fazer uma série de provas, demonstrar que não tem nenhum tipo de pendência judicial, que não vai fraudar ninguém, nem terceiros, né? E aí sim, dependendo da justificativa, tudo tem que ser fundamentado, justificado. Se não tiver nenhum tipo de impedimento, o juiz vai fazer essa alteração e aí as partes poderão buscar
os seus interesses, né? Compor seus interesses de acordo com o regime escolhido. Doutora, dentro do nosso comportamento social contemporâneo aí, né? O que a senhora sugeriria àquele casal que está pensando em fazer uma sociedade conjugal? Qual regime a senhora acha que atualmente seria o mais interessante? É uma pergunta interessante, mas eu não vou te responder o que você também quer. De cada um. Eu não vou responder porque não existe uma receita de bolo pronta, não existe algo assim, uma mágica que fala assim, olha, esse é o melhor regime de bens. O que eu aconselho às pessoas é sempre que algo for acontecer de diferente na sua vida, como um casamento, por exemplo, procure a figura do advogado especializado, consulte sobre todos os regimes de bens. Cada família, cada história tem as suas particularidades. Então, inclusive, não é função do advogado indicar qual o melhor. Cabe ao advogado apresentar todos os regimes, mostrar os prós e os contras dentro de cada contexto, e as partes vão escolher. Inclusive, doutor, uma questão que é muito pouco ainda utilizada no nosso país é a questão do pacto antinupcial. Certo. As pessoas utilizam o pacto somente para estabelecer qual o regime. E a recomendação que a gente dá para as pessoas, inclusive as pessoas que têm patrimônio e que têm empresas, para que utilizem esse instrumento para poder regular, né, pactuar já de antemão como vai ser toda essa questão patrimonial dentro da família. Importante, né, doutora? Muito importante. Tá e certo. Pouco utilizado. Infelizmente, né, doutora? Olha, eu quero convidá-los, né, para que vocês acessem o nosso site, o advjus.net. Lá nós temos mais de 130 entrevistas com colegas especializados, cada qual na sua área, magistrados, temos procuradores, promotores de justiça, para que você assista e tire lá suas conclusões e, por que não, também algumas dúvidas que você eventualmente possa ter. É só você acessar advjus.net, eu recomendo. Mais um intervalo aqui rapidinho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money, ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo a doutora Cristiane Bassi Jacó. A nossa pauta de hoje, implicações no processo sucessório de empresas familiares. Doutora, fala um pouquinho agora a respeito de testamento, né? E tem o testamento vital. Eu gostaria que a senhora explicasse, falasse a respeito do testamento vital. O testamento vital, ele, como o próprio nome diz, ele é um testamento que tem validade para durante a vida, né? Então, é um testamento que as partes, no caso a parte, coloca todas as diretrizes como que ela gostaria de ser tratada em termos dela ficar incapacitada, se ela for para uma UTI, o que ela permite, o que ela não permite que seja feito em relação ao tratamento, à terapêutica, quem é o médico, quem ela gostaria que acompanhasse ela. Então, são diretivas relacionadas à saúde, né? São relacionadas ao seu bem-estar, à dignidade da sua pessoa, em termos não só de terminalidade da vida, né? Mas a gente pode pensar numa incapacidade, né? Que possa ser
parcial ou até mesmo temporária, mas que por aquele período ela não vai ter condições, às vezes, de responder por si. Tá né? certo, tá certo. Doutora, agora, por exemplo, numa doação com reserva de usufruto, é bem corriqueira, a gente toma conhecimento aí que o pessoal faz. Quais são as principais cautelas que o doador deve ter, doutora? Olha, o que a gente sempre recomenda, para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo material, vamos colocar assim, que ele faça a reserva de usufruto para si, né? Então ele vai estar doando a nua propriedade e vai reservar para si o gozo daquele bem. Então vamos supor que os imóveis, no caso, estejam locados, o rendimento dos locativos vai para ele. Então ele não perde o rendimento mensal relativamente àqueles bens. Em relação a cotas empresariais, a mesma coisa. Ele já pode doar em vida para os seus filhos, para os seus descendentes, cotas da sua empresa, reservando para si o usufruto. Então ele continua, né, percebendo mensalmente os frutos daquela empresa. Então é um resguardo dele. Doutora, nesse sentido de se assegurar, né, evidentemente que o usufruto já traz toda essa garantia para a continuidade da subsistência do doador, o que mais ele pode gravar na doação em termos de garantia, doutor? Nós podemos colocar uma cláusula de reversão. Essa cláusula de reversão garante a ele que, se ocorrer algo no sentido de uma morte, por exemplo, dessa pessoa que está recebendo aquele bem, que aquele imóvel ou que aquele bem que está sendo doado voltará ao seu patrimônio. Certo. Então é uma garantia que ele tem, que retornará ao seu patrimônio em caso de algum óbito, né? Certo. É porque às vezes o doador ele tem aquela vontade de doar para o filho, mas ele não gosta especificamente da companhia que o filho tem. Pode ser. Então às vezes nesse sentido... É um resguardo, com certeza. Seria um resguardo, não é isso, doutor? Doutora, agora eu gostaria que a senhora falasse, né, a respeito do processo de educação corporativa, né? Como se dá? Geralmente, iniciam-se tudo com o diagnóstico. Tá. A gente entra na empresa, faz um diagnóstico, verifica o que é necessário ser feito dentro da empresa, aplica todos os processos que a gente acredita que seja importante e depois, com base em tudo aquilo que foi instrumentalizado, a gente dá o treinamento para as pessoas. Então a gente vai buscar mostrar para cada uma daquelas partes envolvidas naquele processo por que a gente fez daquela forma, qual a finalidade, por que deve ser utilizado de uma forma e não de outra, né, para que elas possam saber, inclusive, a razão de ser de cada instrumento. Sim. Então é muito importante a gente volta à ideia da profissionalização. Certo, então. Entendi. E do entendimento, logicamente. Tá certo. Doutora, agora uma coisa que ela é praticamente aí para as pessoas que não estão na área do direito, né, evidentemente até empresários, e eu estou me referindo também aos pequenos empresários, aqueles que são titulares aí de empresas familiares, eles praticamente não soa como uma coisa conhecida essa palavrinha, holding, né? A senhora aconselharia, a senhora acha que é um instrumento novo do qual o empresário familiar pode se valer dentro da pauta que nós estamos propondo? Na verdade, não é um instrumento muito novo, ele não é recente. Vamos dizer assim, de pouca divulgação. Exato, certo. É isso que eu gostaria de falar, porque as pessoas pouco conhecem o instrumento, certo, né? Ele realmente é muito vantajoso, mas é aquilo que a gente já falou, certo, não são todos os casos que comportariam, né? Ele vem para resolver certas situações em questão de gestão, é muito importante em relação a isso. Mas outra coisa que eu acho muito importante a gente falar, que o senhor bateu bem inicialmente na pergunta, é a ideia da questão do planejamento para os pequenos empresários. Às vezes, quando a gente conversa com pequenos empresários, médios empresários, eles acreditam que o planejamento não serviria para eles. E simplesmente para grandes empresas, grandes empresários, grandes fortunas. E a gente vem desmistificando essa ideia, que onde existe patrimônio, onde existe herdeiros, onde existe uma empresa familiar, assim a possibilidade da gente trabalhar o planejamento. Logicamente, a gente vai utilizar instrumentos diferenciados para cada situação, a gente não vai padronizar,
mas que existem possibilidades da gente trabalhar um bom planejamento, desde uma pequena empresa familiar até uma grande empresa familiar. Independe do tamanho do patrimônio. Exatamente, porque o que a gente busca é a continuidade negocial e a ausência de conflitos no futuro. E, inclusive, a redução de custo, né? E isso é praticamente aquilo que o pessoal mais vai visar, com certeza, né? Doutora, o que mais a gente pode deixar aí consignado, né? A respeito da nossa pauta, que às vezes a senhora, por um lapso meu, a gente não falou. Eu gosto muito de falar para as pessoas que a nossa vida, né, depende muito da nossa escrita. Nós somos um papel em branco, né? Então, que cabe a cada um de nós buscar o entendimento, buscar conhecer o seu empreendimento, buscar conhecer as regras atinentes àquele meio e buscar, logicamente, a figura de um profissional, desmistificar a ideia de que o advogado deve ser contratado somente para resolver quando o problema existe. O advogado, ele deve figurar nas empresas antes do conflito. Ele deve buscar mecanismos para facilitar o entendimento das partes. Inclusive, em momentos inesperados, em caso da morte, em caso de uma incapacidade, a gente não está esperando isso, né? Então, que o advogado, ele busca, esse advogado preventivo, conciliar as situações para que, num momento de dor, vamos colocar assim, as coisas se resolvam da melhor forma possível. Tá certo. Doutora Cristiana, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente a sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá certo. Ok, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Prometemos voltar em breve com um programa inédito, ok? Eu quero convidá-lo a assistir novamente esse programa com a doutora Cristiane Jacó. É só você acessar o nosso site, o advjus.net, ok? Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br